O universo, um palco de maravilhas tão grandes que é difícil até de compreender, né? Isso força a gente a fazer as perguntas mais profundas que existem. De onde nós viemos? Como é que tudo isso começou? Pois bem, esta é uma investigação sobre as nossas origens, uma busca pelas respostas que, no fundo, definem quem nós somos. O ponto de partida para essa investigação é fundamental. As evidências que a gente pode observar, sabe, os fatos brutos do cosmos, eles não têm dono. Tanto os cientistas seculares quanto os criacionistas bíblicos, todos olham para o mesmíssimo céu estrelado, analisam a mesma luz que vem de galáxias distantes e usam as mesmíssimas leis da física. Então, peraí, se os dados são os mesmos para todo mundo, por que as conclusões são tão opostas, tão diferentes? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, veja bem, não está nas estrelas, mas nos óculos que a gente usa para olhar para elas. Ao contrário do que muita gente pensa, esse debate não é sobre ter ou não ter evidências. É um conflito muito mais profundo. É sobre como interpretar essas evidências. É, na verdade, uma guerra de cosmovisões. Pensa assim, de um lado a gente tem a lente do naturalismo. A regra é clara, só causas naturais podem explicar o universo. Ponto. Do outro lado, a lente da criação bíblica, que parte da ideia de que tudo começa com um criador sobrenatural. O ponto de partida, entende, determina completamente o destino da jornada. A ciência nunca, jamais opera num vácuo filosófico. Ok, para a gente conseguir navegar nesse debate, primeiro a gente precisa entender o campo de batalha. É essencial, é crucial mesmo, a gente distinguir dois domínios da ciência que são fundamentalmente diferentes. Primeiro tem o que a gente chama de ciência observacional ou operacional. É a ciência do aqui e agora. Ela estuda como o universo funciona hoje. É o tipo de ciência que a gente pode testar, repetir, observar. É por causa dela que a gente tem smartphones, remédios, satélites. É a ciência que coloca um celular no bolso de alguém, para ser bem direto. E depois tem a ciência histórica ou das origens. Essa é diferente. Ela lida com eventos únicos, lá do passado, que não dá para observar ou repetir hoje. E a origem do universo é o maior exemplo disso. Ninguém estava lá para ver. Então a ciência histórica é mais parecida com uma investigação forense, sabe? Ela usa as pistas do presente para tentar montar o quebra-cabeça do que aconteceu num passado que ninguém viu. E essa tabela aqui ilustra a diferença de uma forma brilhante. A ciência operacional, empírica, repetível. A ciência histórica, inferencial. Ela depende totalmente dos pressupostos, das crenças iniciais de quem está fazendo a pesquisa. E a cosmologia, o estudo da origem do universo, é por definição uma ciência histórica. É exatamente aqui que a cosmovisão entra em jogo com força total. Muito bem, agora vamos dar uma olhada no modelo cosmológico que domina hoje, o Big Bang. Mas, em vez de começar pelos fatos, vamos fazer diferente. Vamos começar pelos fundamentos filosóficos dele, que muitas vezes ficam meio escondidos. O modelo secular se apoia em dois grandes pilares filosóficos, duas suposições que não foram e nem podem ser provadas. Primeiro, o naturalismo, a crença de que a natureza é tudo o que existe e que só causas naturais contam. Ou seja, Deus é excluído da conversa desde o início. E segundo, o uniformitarismo, a ideia de que os processos que a gente vê hoje sempre aconteceram do mesmo jeito e na mesma velocidade no passado. E com base nesses pressupostos, a história que se conta é mais ou menos assim. Há 13,8 bilhões de anos, todo o universo surgiu de um pontinho infinitamente denso e quente. A partir dessa explosão, o espaço começou a se esticar, o universo foi esfriando e ao longo de eras, a gravidade foi lentamente esculpindo a matéria, juntando gases para acender as primeiras estrelas, depois as galáxias, os planetas e, finalmente, a vida. Os defensores desse modelo geralmente apontam para 3 linhas principais de evidência. O desvio da luz das galáxias para o vermelho, que eles interpretam como expansão, a radiação cósmica de fundo, que seria tipo o eco dessa explosão inicial, e a quantidade de hidrogênio e hélio que existe por aí. Mas, como a gente vai ver, a interpretação de cada uma dessas evidências depende, e muito, da cosmovisão de quem olha. Agora, aqui a coisa começa a ficar muito interessante. Apesar de ser super popular, o modelo do Big Bang é, na verdade, cheio de problemas. Tantos problemas que foi preciso inventar uns conceitos bem exóticos só para manter o modelo de pé. E aqui a gente chega num fato que é, no mínimo, surpreendente. Para o modelo do Big Bang funcionar, os cientistas têm que assumir que 95% do universo é feito de coisas que a gente nunca detectou.
Ninguém sabe o que são e não existe nenhuma prova direta de que elas existem. Apenas 4 ou 5% é a matéria que a gente conhece, planetas, estrelas, etc. O resto todo, eles chamam de matéria escura e energia escura. E olha só, essas coisas não foram previstas pela teoria. Elas são tipo mecanismos de resgate, inventados para consertar problemas que seriam fatais para o modelo. A matéria escura seria uma cola gravitacional invisível para impedir as galáxias de se despedaçarem, já que elas giram rápido demais. A energia escura serviria para explicar por que a expansão do universo parece estar acelerando, e a inflação cósmica, uma expansão hipotética mais rápida que a luz, bem no comecinho, para explicar por que o universo é tão uniforme. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem crítica, né? Quando um modelo precisa que 95% do universo seja feito de componentes invisíveis, indetectáveis, só para ele poder funcionar, a gente está falando de ciência comprovada ou de uma preferência filosófica, uma fé cega num paradigma naturalista? Agora vamos mudar o foco e analisar a estrutura alternativa, e não como um mito, mas como um relato histórico concorrente que também tem seu próprio conjunto de pressupostos. O relato de Gênesis descreve um processo com ordem e com propósito. No dia 1, a terra é criada. No dia 3, a vegetação. E aqui tem um ponto crucial. O Sol, a Lua e as estrelas só são criados no dia 4, uma ordem que bate de frente com a cronologia do Big Bang, que diz que as estrelas vieram bilhões de anos antes da Terra. E por fim, no dia 6, a humanidade, como ponto alto da obra de Deus. O ponto de partida da cosmovisão bíblica é claríssimo. Não começa com uma flutuação quântica do nada. Começa com o ato deliberado de um Criador todo-poderoso. O universo não é um acidente cósmico, ele é um ato intencional, um projeto. E agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Quando a gente coloca as duas narrativas lado a lado, a verdadeira natureza desse conflito fica cristalina. Essa tabela aqui resume tudo. Se o ponto de partida é o naturalismo, a conclusão inevitável é o Big Bang, uma origem acidental, sem causa inteligente, ao longo de bilhões de anos e sem propósito final. Mas, se o ponto de partida é Deus, a conclusão é a criação, uma origem projetada com uma causa inteligente, numa cronologia recente e com um propósito muito claro. A mesma evidência, duas interpretações radicalmente diferentes. Portanto, o debate sobre as origens, na sua essência, não é sobre ciência versus fé. É sobre uma fé, a fé no naturalismo, versus outra fé, a fé no Deus da Bíblia. A batalha de verdade começa nas premissas, muito antes da primeira evidência ser analisada. Olhar para o cosmos é como olhar para um espelho que reflete a nossa própria cosmovisão. E o que a gente acabou de fazer aqui foi só arranhar a superfície de uma das maiores questões de todos os tempos. Essa investigação, ela está longe de terminar. Ainda não acabou. Novos vídeos serão postados aprofundando os detalhes dessa história. Se gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Informações e links na descrição.